Ok. Muito bem, gente. A farmacologia do SNA, ela é importante, ela entra aí numa participação de aproximadamente 70% de toda a farmacologia. A farmacologia do SNA, tudo que a gente vai falar em cardiovascular, entra SNA. Falar em respiratório, entra o SNA. Em gastro, entra SNA. Então, ela entra em vários outros grupos farmacológicos. Então, é importante que a gente tenha aí um conhecimento, né, do SNA. E vocês tiveram a fisiologia, né? A farmácia teve, a nutrição também acredito que tenha tido, né? Farmacologia do SNA, onde nós falamos em fibras autonômicas, né? Simpática e parasimpática. Ok? Só relembrando que a atividade autonômica, né, do SNA, as fibras iniciam a nível central. Então, a interligação do SNA está a nível de medula e de tronco encefálico, né? A partir do tronco e medula é que saem as fibras do SNA em direção à periferia. E nós temos as fibras simpáticas e as fibras parasimpáticas, né? Existe a diferença anatômica entre as fibras simpáticas e as fibras parasimpáticas. A diferença é que a simpática, a hora que ela sai da coluna, da medula, né, atravessa as vértebras, logo em paralela à coluna vertebral, as fibras simpáticas fazem uma sinapse com uma rede de gânglios, onde todas as fibras ficam interligadas. Todas as fibras, então, são interligadas. A ponto de que, se eu tiver estímulo em uma fibra, todas as outras fibras serão estimuladas ao mesmo tempo. Se eu interferir a nível central no sistema simpático, eu interfiro em todas as fibras periféricas ao mesmo tempo, porque elas estão interligadas. Tudo bem, gente? Já as fibras... Não, eu não coloquei certo slide ainda, tá? O slide, ele está aqui. Aparecendo agora? Tudo bem? Eu estou só falando com vocês, tá? Então, ao passo que a simpática está toda interligada, o parasimpático não. O parasimpático é fibras isoladas, tá? Isoladas. Ele começa, sai lá do tronco e vai para a periferia até chegar o órgão sozinho, uma única fibra. Então, a interferência do parasimpático é individualizada e o simpático é interligado. Tudo bem? Até aí? Muito bem. O que vai interessar para nós vamos ter que
saber isso, memorizar isso, são as sinapses efetoras. O que é uma sinapse efetora? É o nervo simpático ou parasimpático chegando ao órgão que ele está inervando. Então, a fibra, a hora que ela chega no órgão, ela vai fazer uma sinapse. Tá? É essa sinapse no órgão que eu chamo de sinapse efetora. E eu tenho a sinapse efetora simpática e eu tenho a sinapse efetora parasimpática. Tudo bem? Muito bem. O que eu tenho na sinapse? O que eu tenho? O principal que eu tenho que saber é o mediador químico. Não é? Toda a sinapse tem um mediador. No caso do simpático, qual é o mediador? Vocês lembram? A nora? Oi? Nora. Noradrenalina. Noradrenalina. Muito bem. E do parasimpático, qual é o mediador? Muscarino que seria o receptor, né? Eu esqueci qual é o mediador agora. Acetilcolina. Acetilcolina. Muito bem, Gabriela. Acetilcolina. Então, simpático, noradrenalina, e parasimpático, acetilcolina. Gente, só um parênteses aqui. Seria interessante se alguém puder, né, e quiser, abrir as câmeras, né? Porque fica tão esquisito eu falando comigo mesmo aqui, né? Para a gente ter interligação maior. Aí, Arthur, vamos abrir essas câmeras aí para a gente participar melhor. Ok? Muito bem. Então, gente, isso é importante a gente saber. Noradrenalina, simpático, acetilcolina, parasimpático. Muito bem. Agora, na sinapse, além do mediador, eu preciso ter mais uma coisa importante. Essa coisa é o receptor. Aí, Alberto. Receptor. Certo? Então, gente, é aí que nós vamos trabalhar. Mediador e receptor. É na sinapse que nós vamos começar a trabalhar. Ok? Nós já vimos, então, eu já comentei, que o simpático interligado, parasimpático isolado, individual, né? E nós vamos deixar agora um pouquinho o parasimpático de lado e vamos trabalhar com simpático, tá? Somente simpático. Antes da gente trabalhar com isso, existem alguns termos, tá? Que a gente vai encontrar na literatura, a gente vai encontrar também em bulas de medicamento, enfim, a gente precisa conhecer. Quando eu falo em atividade simpática, eu estou falando o mediador se ligando ao receptor. E a ligação do mediador ao receptor vai produzir um efeito, uma ação a nível do órgão. Os fármacos, eles vão
agir a nível de receptor, na sua grande maioria. Então, eu vou ter o fármaco imitando a ação do mediador. Ok? Imitando a ação do mediador. Ou imitando, ou indo lá e bloqueando a ação do mediador. Então, esses fármacos que vão agir a nível simpático, o fármaco que vai imitar a ação do mediador, esses fármacos eles são chamados ou são classificados como fármaco simpatomimético. Repetindo, simpatomimético, tá? Que é a ação do simpático. Esse fármaco simpatomimético é aquele fármaco, então, agonista, que vai se ligar ao receptor e vai fazer o efeito simpático. Ok? Um minutinho só, por gentileza. Desculpa, gente. Problema técnico. Então, esse fármaco que se liga ao receptor e estimula o receptor, provocando uma ação, um efeito, é o fármaco simpatomimético, tá? Simpato de simpático, mimético de mesma ação, do simpático. Agora, em livros de farmacologia, você pode ter uma outra classificação. Não é dado pelo sistema, e sim pelo mediador. O mediador é noradrenalina. Então, o fármaco que vai imitar a ação da noradrenalina, o fármaco simpatomimético, ele é chamado também de fármaco adrenérgico. Adrenérgico. E nós vamos trabalhar mais com esse termo, adrenérgico. Então, o fármaco adrenérgico é o fármaco que vai se ligar ao receptor adrenérgico, simpático. Então, adrenérgico é sinônimo de simpático. Ok? Muito bem. Do mesmo jeito que eu tenho o fármaco adrenérgico ou simpatomimético, eu tenho também o fármaco antiadrenérgico ou fármaco simpatolítico, que é o fármaco que vai bloquear o receptor, vai bloquear a ação do mediador. Então, esse fármaco é o fármaco antiadrenérgico ou simpatolítico. Simpato, de simpático, lítico, de lise, de quebra de efeito. Bloqueia a ação de quem? Do receptor, o senhor falou? Vai bloquear o receptor, bloqueando a ação do simpático, ou a ação do mediador. Ok, gente? Ok. Obrigado. Então, temos aí fármaco simpatomimético ou adrenérgico e fármaco simpatolítico ou antiadrenérgico. Tudo bem? Muito bem. Muito bem, gente. Aí,
nós precisamos, né? Nós temos que ter... Professor, Oi. eu não entendi essa parte, a última parte que o senhor falou dessa fármaco simpatomimético ou adrenérgico, e o outro depois era qual? O simpatomimético ou adrenérgico. Aí, os bloqueadores ou os antagonistas são os simpatolíticos ou simplesmente antiadrenérgico. Ok? Fala, Jennifer. Ok. Era isso, então. Eu acho que outra pessoa ia fazer pergunta. Professor. Sim. O professor, o antiadrenérgico, ele é o fármaco antagonista nesse caso, né? Sim, antagonista. Tá. Tá beleza? Então, gente, muito bem. Agora, gente, nós precisamos, né, conhecer agora, principalmente, os receptores, porque é a nível de receptor, né, que esses fármacos vão interagir. E, falando em simpático, os receptores são dois, ou melhor, são dois grupos, né? Alfa e beta. São os dois grupos de receptores que nós vamos trabalhar, nós vamos ver a nível de simpático ou a nível de adrenérgico. Alfa e beta. Tá? Evidentemente que existe o alfa 1, alfa 2, e depois existem outros subtipos. E o beta 1, beta 2 e beta 3, né? Mas vamos falar em alfa e beta. E eu preciso, primeiramente, saber aonde estão esses receptores. Em toda a sinapse, tá? E isso é importante, gente, preste bastante atenção. Na sinapse, eu vou ter receptor no órgão, ou seja, ele está depois da sinapse. Eu chamo de receptor pós-sináptico. O receptor alfa ou o receptor beta, que está no órgão, tá? É o receptor pós-sináptico. Mas eu tenho também receptor no pré-sináptico. Na terminação nervosa do nervo simpático. Eu tenho também receptores. E são os mesmos, alfa e beta. É o mesmo. Então, eu tenho alfa e beta pré-sináptico e tenho alfa e beta pós-sináptico. Esclarecido isso? Alfa e beta pré e alfa e beta pós. Agora, mais uma vez, preste atenção no que eu vou dizer agora. É importantíssimo para não gerar confusão depois. Então, vamos lá. Preste atenção, todo mundo. 1, 2, 3. Prestando atenção. Gente, no pré-sináptico, eu vou ter alfa e beta. Sim. Pois não? A Lindaura está com a tradutora junto. Digita.
Oi, professor. Oi, Jeane. Vocês estão falando juntas, eu não estou entendendo nada. Bloqueia o telefone dela, a Lindáurea, e você fala, Regiane. Fala só você. Regiane? Regiane? Oi, professor. Eu estou passando para ela. Só um minutinho. Tá. Tá bom. Eu vou estar bem, o turno o batedor, alve, pede, alve, pede, tudo a mesa de parede, também no teto, falatando. Desligou? Professor, Oi. a minha dúvida é o seguinte, o senhor explicou sobre o alfa e o beta, certo? E aí depois o senhor deu continuidade falando sobre o pré e pós. Essa parte aí eu não consegui compreender direito. Então, existe os mesmos receptores que existem no pós, eu vou ter no pré-sináptico. Ok? O mesmo. Aí eu pedi atenção para entender o que eu vou dizer. Onde no pré-sináptico eu vou ter alfa e beta. Eu sempre vou ter no pré-sináptico os dois receptores, alfa e beta. Sempre pré-sináptico eu vou ter os dois. Ok? Agora, no pós-sináptico, no órgão, eu vou ter sempre o predomínio de um deles. Eu vou ter alfa ou beta. É essa diferença que eu preciso que vocês entendam. Tá? No pré, alfa e beta. Os dois. No pós, eu vou ter alfa ou eu vou ter beta. E por que um ou outro? Vai depender do órgão. Se for um vaso, eu vou ter o predomínio de alfa. Se for o coração, eu vou ter o predomínio de beta 1. Você entendeu? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam a diferença. Pois não. Professor, o senhor está falando predomínio. Predomínio seria um só ou apenas uma diferença grande entre um e outro? É uma diferença grande entre um e outro, aonde o outro que está em menor, tá, não vai nem interessar para mim o efeito. Por quê? Porque o que está prevalecendo é que vai prevalecer o efeito dele. Então, só me interessa quem prevalece. Perfeito, professor. Obrigado pela explicação. Ok? Era a mesma dúvida do Alberto, que o senhor falou a palavra predomínio, e aí deu a entender que tem os dois, mas eu já entendi. Ótimo, então. Lindáurea, quando eu falo que nos dois, no pós, eu tenho alfa ou eu tenho beta. Sempre vai ter o predomínio de um deles, o que estiver em maior número. E eu vou ter que saber disso, porque depois eu vou falar para vocês a tabelinha, e vocês vão ter que memorizar os principais. Então, eu vou ter que saber que no coração é beta 1, que nos vasos é alfa. Então, isso daí, vocês vão ter que rememorizar, tá? Para a gente entender. Ok? Agora, no pré, é sempre os dois, alfa e beta. Ok? Um minutinho só
por gentileza. Desculpa, pessoal. Retomando aqui. Gente, agora, nós precisamos entender bem, tá, o que um faz e o que o outro faz. Eu estou falando isso em relação ao pré e o pós. Tá? Isso precisa a gente ficar muito bem esclarecido, porque senão as próximas aulas ninguém vai entender nada. Tá? Então, vamos devagar aqui, prestando atenção, para a gente entender bem, né? Essa aula, normalmente, eu não mostro slide, não mostro nada, eu faço esquema em lousa, né? Mas aqui não dá, enfim. Então, a gente vai ter que ir devagar, né? A gente vai ter que ir devagar para entender. Tá? Muito bem. Nós falamos receptor pré e receptor pós. Qual a função de um, qual a função do outro? Gente, o receptor pré, ele é responsável pela síntese e liberação do mediador, tá? É responsável pela síntese e liberação do mediador. Como assim responsável? Então, eu tenho dois, não tenho? Tenho alfa e tenho beta. Eu não entendi, Arthur. O que, Arthur? A minha câmera está aberta? Não. Oi? Não fui eu, não, perguntei. Tá. Gente, é o seguinte. Quando eu falo alfa e beta, são os responsáveis pela síntese e liberação do mediador. É o seguinte, eu tenho dois, alfa e beta. Se eles são os responsáveis, então um será para diminuir a síntese e a liberação, e o outro será para aumentar a síntese e liberação.
quem é quem? Então, aí vocês precisam memorizar isso daí. Alfa-pré diminui a síntese e liberação do mediador. Beta-pré aumenta a síntese e liberação do mediador. Ok? Então, eles fazem esse controle. Tá? E esse controle, gente, é paralelo, é conjunto, os dois trabalhando juntos. Para quê? Para manter sempre uma concentração linear do mediador na sinapse. Ok? Por favor, professor, um passo atrás, dá fala de novo esse de aumenta e reduz, por favor. O alfa-pré é o responsável por diminuir a síntese e a liberação do mediador para a sinapse. Enquanto que o beta-pré é o responsável por aumentar a síntese e aumentar a liberação. Tudo bem? Ok. Ok, Marcelino, muito obrigado. Então, gente, é isso aí. Importantíssimo. Os dois trabalham juntos. Como eu disse, controlando, regulando. Nós vamos ver que existem fármacos que estimulam, mas também tem fármacos que bloqueiam a ação deles. Quando eu bloquear a ação de um, automaticamente aumenta a ação do outro. Repetindo, quando eu bloquear a ação de um receptor pré, automaticamente eu vou ter o efeito do outro. Tudo bem? Então, gente, se eu tiver um fármaco bloqueador de beta-pré, o que vai acontecer com o mediador na sinapse? Vai habilitar a ação dele? Habilitar? Não é esse o termo que eu gostaria de ouvir. Vou colocar falta para todo mundo, tá? Porque vocês estão aparecendo aí, mas ninguém está falando nada. Qual foi a pergunta, por favor? Era se bloquear o beta-pré? Se eu bloquear o beta-pré, o que acontece com o mediador na sinapse? Aí teria um predomínio do alfa-pré e vai diminuir a síntese e a liberação do mediador. Beleza, Gabriela. É isso aí. É isso aí. Então, se eu bloquear o beta, o que o beta faz? Ele aumenta. Eu estou bloqueando ele. Então, vai sobressair a ação do alfa-pré e vai diminuir a noradrenalina. A mesma coisa, se eu bloquear o alfa-pré, vai sobressair o beta e eu vou ter aumento de noradrenalina. Tudo bem, gente? Professor, você pode repetir essa parte do finalzinho? Alfa diminui nora, beta aumenta nora. Se eu bloquear o beta, vai sobressair a ação do alfa e eu vou ter diminuição de nora. Agora, se eu bloquear o alfa pré, vai sobressair o beta pré e eu vou ter aumento de nora. Ok? Tudo bem, Jennifer? Acho que eu entendi, sim. Então, o beta vai sobressair a ação do alfa e vai diminuir. É isso? Então, mas se eu bloquear beta pré, Ah, tá. aí vai sobressair alfa.
Se eu bloquear o alfa pré, vai sobressair o beta pré, tá? Então, para sobressair um, eu tenho que bloquear o outro. Ok? Desce lá e mostra para ele. Cadê o Gustavo? Eu estou em aula, filha, por favor. Tudo bem, gente? Então, eu acho que o pré está esclarecido, não está? Agora, o pós. Tá, professor. Ótimo. Beleza. O pós. O pós é o responsável pelo efeito, pela ação no órgão. É o pós que vai dar a resposta farmacológica do órgão. Tá? É ele que vai ser o responsável pelo efeito. Tá bom? Então, por exemplo, o que o beta vai fazer no coração? Vai dar taquicardia. É esse o efeito dele. Ah, mas como é que eu vou saber? Memorizando. Não tem outro jeito. Nós vamos comentar alguns receptores, a localização dele e o que ele faz. E isso aí você precisa dar um jeito de memorizar. Não tem outro jeito. Não tem entendimento. Tem memorização. Através dessa memorização, você vai entender o que os fármacos fazem. Ok? Beleza? Quem tem memorização fácil, ótimo. Quem não tem, se esforce. Não resta falar outra coisa. Tá? Tudo certo. Beleza? Muito bem. Antes da gente falar, tá? Do que, aonde eu tenho alfa, onde eu tenho beta, eu preciso comentar com vocês o que a gente chama de mecanismo de sinapse. O que acontece com o mediador? A noradrenalina, ela é sintetizada na terminação nervosa, né? Isso eu mostrei para vocês em fisiologia. A gente já viu isso, né? Então, dentro do neurônio, né, tem lá a síntese de noradrenalina, onde começa lá com a tirosina, né? Depois a tirosina se transformando em dopa, a dopa se transformando em dopamina, e a dopamina entrando na vesícula de transformação e se transformando em noradrenalina. Essa vesícula, ela migra para a periferia, a membrana dela se funde com a membrana do axônio e libera noradrenalina para a sinapse. Essa seria a síntese de noradrenalina. Né? Muito bem. Quando a noradrenalina é liberada para a sinapse, gente, existem vários mecanismos, né, de controle, de regulação desse mediador na sinapse. Um deles são os receptores pré-sinápticos, alfa e beta, que nós já falamos agora há pouco. E um outro mecanismo importante que a gente vai ver, tá, e falar dele em algumas classes de medicamentos, é o seguinte: grande parte do mediador liberado para a sinapse, ele acaba sofrendo um processo
que eu chamo de recaptação. Repetindo, recaptação, tá? É esse mediador, esse mediador voltando para dentro do axônio. Voltando para dentro do axônio. Ok? Isso chama recaptação. Então, todo aquele excesso de mediador que está na sinapse, ele volta para dentro do mediador. Certo? Isso é chamado, então, de recaptação. Por que isso é importante? Porque nós temos fármacos que bloqueiam a recaptação. E se eu bloquear a recaptação, o que vai acontecer? Vai aumentar a oferta do mediador na sinapse, aumentando o efeito nos receptores pós. Tá? Um exemplo típico disso é a cocaína. A cocaína bloqueia a recaptação de nora, de dopa, tá? E aí eu aumento muito essa oferta de mediador, aumentando muito a atividade nos receptores pós. Bom, então, recaptou. Houve a recaptação. A noradrenalina voltou agora para dentro do axônio. Quando ela foi sintetizada, ela estava dentro de uma vesícula, ela não estava solta. E aí, a vesícula liberou ela para a sinapse. Agora, quando ela é recaptada, ela volta livre, ela volta solta para dentro do axônio. E aí, essa nora que chega no interior desse axônio pode ter dois caminhos. Dois caminhos. Um, dentro do axônio existe uma enzima importantíssima chamada MAO. M-A-O. MAO. É monoaminooxidase. É MAO, tá? Memoriza MAO. M-A-O. MAO. Essa MAO, gente, ela tem por finalidade metabolizar, degradar o mediador. Então, essa nora, parte dessa nora que foi recaptada, ela está livre lá, a MAO vai pegar e vai quebrar, degradar, tá? A noradrenalina. Então, esse é um caminho. Ah, e o outro? O outro, a nora que não foi degradada pela MAO, ela agora vai entrar numa outra vesícula, numa vesícula chamada vesícula de armazenamento. E ela vai ficar armazenada. O senhor falou que é a degradada que vai para a vesícula? Não ouvi direito. A não degradada. A que não foi degradada é que vai para a vesícula. A degradada acabou, sumiu. Ok? Então, quando a noradrenalina é recaptada, eu tenho ela, parte dela degradada pela MAO e parte dela armazenada em vesículas de armazenamento. Tudo bem? Bom, essa nora está armazenada. E o que acontece com ela? Veja, aquela vesícula de onde ocorreu a transformação e que migrou para a periferia e que liberou o mediador para a sinapse, ela só fez isso, tá? É porque chegou algum estímulo adrenérgico. O estímulo, né, provocou uma entrada de cálcio
e liberou o mediador. Então, essa vesícula agora de armazenamento vai acontecer a mesma coisa. Quando chegar um estímulo adrenérgico, entra cálcio e a vesícula de armazenamento também vai migrar junto com aquela que fez a síntese e as duas vão liberar o mediador para a sinapse. Então, o mediador que é liberado para a sinapse quando tem um estímulo é o mediador vindo tanto da síntese quanto do armazenamento. Tudo bem, gente? Fala, Arthur. Eu não entendi essa parte aí, quando o senhor falou da a nora armazenada, ela vai passar pelo estímulo adrenérgico, eu não entendi. O senhor falou que vai acontecer a mesma coisa? Então, presta atenção, não é passar. Ela foi recaptada, não foi? Depois ela foi armazenada. Ela está lá quietinha, dentro da vesícula, tá? Armazenada. Quando chega algum estímulo adrenérgico, tá? Entra cálcio para dentro do axônio e as vesículas, tanto a vesícula que fez a síntese, quanto a vesícula que armazenou, as duas vão para a periferia e as duas liberam o mediador. Então, o que está armazenado também será liberado para a sinapse, quando tiver estímulo. Ficou melhor? Entendi. Ficou bem melhor. Obrigado, Marcelino. Então, gente, a oferta desse mediador a nível de sinapse, né, ele é de acordo com a liberação de síntese e a liberação do armazenamento. E aí, tudo começa, isso aí é um ciclo, né? Liberou, tem ação nos receptores pós, e o excesso será o quê? Recaptado, é degradado, armazenado, volta para a sinapse, e isso é um processo contínuo de sinapse, tá? Processo contínuo de sinapse. Professor, sim. Esse processo contínuo de recaptação e de excitação, não pode ocorrer um descontrole do sinal ou da reação? Olha, Roberto, pode acontecer, né? Mas aí nós vamos ter algo fora do fisiológico, né? Para ter um descontrole, eu vou ter alguma coisa fora do normal. Só para você ter a ideia, acredita-se, né, que a depressão é uma falta de mediador. Tanto que a grande maioria dos antidepressivos visa o bloqueio da recaptação, para aumentar a oferta de mediação. Tá? Então, eu tenho esse desequilíbrio quando eu tenho alguma coisa fora do fisiológico. Eu posso ter também um certo grau de ansiedade, né? Nervosismo, onde eu tenho um excesso de estímulo simpático e estou tendo aumento de oferta. Tá? Então, existe sim, mas fora do fisiológico. Fisiologicamente, eu vou ter isso aí sempre em equilíbrio. Não sei se eu consegui explicar. Explicou sim, professor. Nesse caso, já seria patológico, né? Exatamente. Exatamente. Tá. Obrigado. Tá? Tudo bem, gente? Até aí? Muito bem. Então, gente, nós temos aí a sinapse, né? O mediador, falamos da síntese, né? Falamos dos receptores pré, falamos que existem os receptores pós, né? E aonde vai agir os fármacos?
fármacos. Aonde entram os fármacos? Os fármacos entram aí, na sinapse. Tá? Tem fármaco, tá? Tem fármaco que age diretamente. Ah, eu tenho um fármaco de ação direta. O que é um fármaco de ação direta? É um fármaco que age diretamente nos receptores. Ok? Receptor. Eu tenho um agonista alfa. Ele é um fármaco agonista direto. Então, você já sabe, ele vai ligar ao alfa e estimular alfa. Agora, eu posso ter um fármaco adrenérgico de ação indireta. O que seria, gente, uma ação indireta? O que seria uma ação indireta? O que foi? Uma aluna nova, ela quer participar também da aula, né, Lola? Fala oi. Eu sou a Lola. Vai lá, meu amor. E aí, gente? Então, quando nós temos uma ação direta, é o fármaco agindo no receptor. Quando eu tenho uma ação indireta, gente, é o fármaco interferindo no mediador. No mediador. Vamos supor, eu tenho fármaco que aumenta a liberação de noradrenalina. Então, a ação no órgão será da nora, certo? E não será do fármaco. É uma consequência. Então, o fármaco agiu indiretamente. Ok? Então, se eu tenho um fármaco, tá, que aumentou a ação, por aumento de nora, é uma ação indireta. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bem. Agora, gente, os receptores. Só um minutinho, por gentileza. Desculpa, gente, hoje aqui o dia está tumultuado, está dando pane no sistema, a gente está sem sistema, está a loucura. A gente não para de ligar, tínhamos... Bom, ia soltar aqui uma palavra, deixa eu ficar quieto. Está gravando, não pode. Gente, agora o que nós temos que fazer, né, é ver esses receptores pós. A gente precisa ver aonde que eles estão
e o que eles fazem, para a gente começar a trabalhar com os fármacos. Tá? Então, como eu disse, nos órgãos, eu vou ter o predomínio de um deles, né? O alfa ou o beta. E aí eu vou ter alfa 1, alfa 2, vou ter o beta 1, beta 2, beta 3, e aí vai. Então, nos livros de farmacologia, tá? Eu gosto muito, particularmente, do Penildon Silva, Se você abrir lá em fármacos adrenérgicos, ele vai te explicar direitinho isso que nós comentamos até agora. A síntese, a liberação do mediador, a recaptação, a ação da MAL, tá? Ele vai te falar a ação do alfa-pré, do beta-pré, ele vai te explicar isso aí direitinho, tudo. Tá bem didático. E existe até um esquema lá que ele mostra direitinho. Ok? Muito bem. E aí, existe uma tabela aonde os autores colocam o receptor, o órgão e o tipo de efeito que aquele receptor faz naquele órgão. Bom, existe uma tabela até um pouquinho grande lá. Não se preocupe em memorizar a tabela. Você vai se preocupar em memorizar o que nós vamos falar aqui. Então, a gente vai falar os principais. Esses principais, não tem jeito, você precisa memorizar. Ah, até a prova eu tenho que saber? Não, você tem que saber para a próxima aula. Para a próxima aula você já tem que saber. Por quê? Porque a gente vai falar do fármaco. Vamos entrar em fármaco. E aí você já precisa saber. Falar, o fármaco agonista alfa. Opa, se é agonista alfa, então o alfa está aqui, faz isso. Já tem que saber. Certo? Então faz aí a colinha, né? Cola isso no vidro do banheiro, né? Cola isso na cabeceira da cama, a testa do namorado, da namorada, enfim. Vão memorizar, tá? E não é muito, é fácil de vocês memorizarem. Ok? Eu vou falar bem devagar para vocês irem anotando. Tudo bem? É melhor vocês anotarem, porque escrevendo também é uma forma de você ajudar a memorização. Tá bom? Então, vamos lá. Receptor alfa. Alfa. O alfa, gente, eu tenho ele predominando na grande maioria dos vasos. Grandes vasos e vasos periféricos, eu vou ter alfa. E o que o alfa faz nos vasos? A alfa vai fazer vasoconstrição. Ok? Repetindo, então, grandes vasos, vasos periféricos, alfa. E fazendo vasoconstrição. Tudo bem? Muito bem. Eu também tenho alfa, gente, na próstata. Tá? É um subtipo de alfa. E esse alfa, na próstata, ele estimula o remodelamento, o crescimento da próstata. Depois a gente vai ver qual a importância disso, tá? Então, na próstata, alfa, remodelamento. Ok? E eu tenho alfa também no esfíncter urinário. Esfíncter urinário. E o alfa faz lá contração do esfíncter. Contração.
Ok? Esses alfa aí, eu acho que basta, por enquanto. Tudo bem? Agora vamos lá. Professor, Sim. em matérias passadas, nós ficamos sabendo que nós conseguimos segurar a urina até um ponto em que não haja dano à bexiga, a partir do qual a liberação é automática. Tem a ver com o alfa. Olha, o alfa, ele vai manter esse esfíncter, né? É relaxado, mas não é só ele, tá? A micção do esvaziamento de bexiga não depende só dele. Vai depender do parasimpático, dos receptores muscarínicos, que vão fazer a contração da bexiga, vão forçar o esfíncter, e o esfíncter vai relaxar. Entendeu? Então, aí, os dois precisam trabalhar juntos. Às vezes, né, você tem um comprometimento de via, né, e aonde você não consegue esvaziar, mesmo cheio. Aí dá aquilo que a gente chama de bexigoma, né? E dói muito, gera muita dor. Por quê? A bexiga está cheia, está distendida, ela está contraindo e não consegue expulsar. Quando se tem aí, né, algum problema de próstata, tal. Obrigado, Marcelino, muito obrigado. Gente, receptor beta. Receptor beta. Nós vamos ter beta 1. Beta 1. O beta 1, gente, o principal aí, ele está onde? Ele está no coração, tá? O coração. E o que o beta 1 faz no coração? Ele aumenta a força e ele aumenta a frequência cardíaca, tá? Então, beta 1 no coração, aumenta a força e aumenta a frequência. Ok? Força de contração nós chamamos de inotropismo. Inotropismo. Frequência nós chamamos de cronotropismo. Então, o beta 1, ele aumenta o inotropismo e o cronotropismo. Se aumenta, nós falamos que é positivo. Então, o beta 1 faz inotropismo e cronotropismo positivo. Repetindo, beta 1 no coração faz inotropismo e cronotropismo positivo. Inotropismo é força, cronotropismo, frequência. O positivo porque aumenta. Tudo bem? Depois a gente vai ver que tem fármacos que são inotrópicos e cronotrópicos positivos. Ok? Muito bem. Eu também tenho o beta 1, tá? O beta 1, no aparelho justaglomerular. Justaglomerular. Lá no rim, né? Também conhecida como mácula densa. E esse beta 1, lá no aparelho justaglomerular,
esse beta 1, ele estimula a liberação de renina. Renina. Ok? Então, beta 1, renal, aumenta renina. Beleza? Muito bem. Beta 2. Beta 2. Gente, beta 2 é um receptor, tá? Que sempre ele vai ser relaxante. Sempre ele vai ser relaxante, tá? Então, aonde tiver o beta 2, você já sabe que vai fazer relaxamento. Então, eu tenho, vamos supor, no músculo liso bronquiolar. Então, músculo liso bronquiolar. No brônquio, eu vou ter beta 2. Esse beta 2 é relaxante, não é? Ele sempre é relaxante. Então, eu vou ter aí o quê? Broncodilatação. Então, a broncodilatação, tá? É o beta 2 e quem faz. Tudo bem? Então, repetindo, pulmão, beta 2, broncodilatação. Tá? Gente, agora uma outra coisa. Nós falamos que grandes vasos periféricos, né? O predomínio é de alfa, né? Que fazia vasoconstricção. Mas existe os vasos do músculo esquelético. Então, vasos do músculo esquelético. Eu tenho aí, nesses vasos, particularmente, eu tenho beta 2. Tá? Então, nos vasos do músculo esquelético, eu vou ter beta 2, que vai fazer vasodilatação. Ok? Aí fica fácil a gente entender, né, o que acontece quando eu levo um susto, né? Lembra de um susto? O susto é uma atividade simpática, né, exacerbada. Se levou um susto, o simpático é que é estimulado. E o que acontece? Você não fica branco, pálido, no susto? Por quê? Perifericamente, o alfa que foi estimulado e te dá vasoconstricção. Acelera o coração. Taquicardia é o beta 1. Tudo ao mesmo tempo, não é? O simpático está interligado. E esse sangue todo que está saindo da periferia e que o coração está impulsionando mais rápido, ele vai para onde? Vai para os seus músculos, porque o músculo vai dilatar para irrigar mais o músculo para você, certo, correr no caso de um susto, né? Ok? Lembrando que tudo isso acontece ao mesmo tempo, porque todas as fibras simpáticas estão interligadas. Beleza, gente? Muito bem. No útero, tá? Eu tenho alguns receptores beta 2. Só que quando ocorre a gravidez, então no útero gravídico, eu vou ter uma sensibilização de beta 2. Eu passo a ter aumento de beta 2 no útero quando está grávido. Gravídico, né? E por quê? Porque o beta 2 ele vai relaxar, né? Aquela musculatura e o útero vai se expandindo e relaxando. Certo? Tanto que quando se tem uma contração prematura com ameaça de aborto, eu posso usar o mesmo fármaco que eu uso para asma.
a bronquite. São fármacos agonistas de beta-2. Eu vou estimular o beta-2. Eu vou ter dilatação? Vou. Mas eu vou ter também o relaxamento do útero. Ok? É por isso que nós precisamos saber aonde eu tenho o receptor e o que ele faz. Porque às vezes eu uso o fármaco querendo um efeito, mas eu preciso saber que ele vai provocar também outro tipo de efeito, porque ele vai agir no mesmo receptor. Tudo bem, gente? Beleza? Então, o beta-2 aí. Existe também, gente, uma microcirculação periférica. Já não é circulação periférica, é uma microcirculação cutânea, tá? Bem periférica. E essa microcirculação também tem beta-2. Então, também é responsável pela dilatação dessa microcirculação. Tá? Muito bem. Agora, gente, eu também tenho um beta-3. Beta-3. Beta-3, ele está, pelo menos até onde a gente sabe, né? Ele está em tecido adiposo. Adiposo. E ele é o responsável por lipólise, por quebra de gorduras. E por descobrir esse receptor e saber o que ele faz, a indústria farmacêutica está doida atrás de desenvolver um fármaco agonista específico para beta-3, né? Porque se conseguir esse fármaco, a indústria vai ganhar rios de dinheiro, né? Você vai conseguir emagrecer, queimar o excesso de gorduras, né? Sem precisar tomar esses fármacos todos, sem fazer aí ficar em regimes prolongados, né? Mas isso ainda nós não temos. Tem alguns protótipos aí, mas conseguir a especificidade é difícil, né? Esses fármacos também acabam agindo em beta-1 e provocando muito efeito colateral que não compensa a utilização. Professor? Ok? Sim. Por favor, o senhor falou de microcirculação, é referente ainda ao útero? Não. O útero, ponto final. Aí eu falei que existe uma microcirculação periférica. Essa microcirculação periférica é que tem o beta-2. Perfeito, obrigado. Tudo bem, gente? Gente, os receptores, tem alguns órgãos que a gente não sabe ainda qual é o predomínio de quem. Vamos supor, no fígado, nós sabemos que o receptor beta, tá? Ele, junto com alfa também, ele faz a glicoeneogênese, tá? Glicoeneogênese. Então, ele ajuda a produzir glicose. No pâncreas, gente, é um órgão, praticamente quase uma exceção, né? Onde nós vamos ter os dois receptores, alfa e beta, no órgão. Só que aí as ações são bem distintas. O alfa no pâncreas, ele diminui a liberação de insulina. E o beta no pâncreas aumenta a liberação de insulina. Então, veja, a alfa diminui insulina e beta aumenta insulina. Ok, pessoal? Professor, pode Oi. repetir qual é o receptor do fígado?
Fígado. Então, no fígado nós temos alfa e beta. Não sabemos qual é a subdivisão. Uns falam que é beta 2, outros falam que é beta 1, quer dizer, não entra ainda num acordo. Mas sabe que existe o beta, existe também o alfa, e que eles contribuem para a síntese de glicose. É um deles que faz o ciclo neurogênese que você citou, professor? Não, são os dois fazem a mesma coisa. Ah, entendi. Professor, eu estava pensando também, e aí me veio a pergunta, que o beta 2, você falou que ele é específico para relaxamento, né? Tem Isso. algum que é específico para contração? Vaso? Ó, algum beta 2 que faça contração? Não, você falou que tem o receptor beta 2, ele é específico para relaxamento, né? Sempre é relaxante. Sempre é relaxante. Sim. Tem um Isso. receptor que é sempre o contrário, sempre contração, no caso? Assim. Alfa é. O alfa é sempre contração. Sempre contração. Ah, entendi. Tá? Obrigada. Gente, esses receptores que eu falei aí para vocês é o suficiente para a gente trabalhar em nossas aulas, tá? Isso aí é suficiente para a gente começar a falar dos fármacos, sabendo esses receptores, aonde eles estão e o que eles fazem, tá? Então, tentem dar uma olhadinha aí durante a semana, memorizar, não é difícil, né? Para que a gente entre já nos fármacos, a próxima aula, e falando já desses receptores. Tudo bem, gente? Gente, eu paro aqui